Olá para quem assiste a este vídeo. Aqui estou eu novamente com mais um vídeo, no qual faço mais uma leitura facial de um rosto conhecido com base no sistema de leitura facial chinesa. Neste vídeo eu farei uma leitura do rosto do famoso cientista alemão Albert Einstein. Como todos já sabem, Einstein era um gênio e é considerado um dos maiores cientistas da humanidade, se não o maior, que contribuiu enormemente para o campo da ciência com suas descobertas científicas, tá ok? Desta vez eu vou pular diretamente para a leitura facial e não vou fazer uma apresentação de sua biografia, como fiz no vídeo anterior, a fim de evitar que este vídeo fique muito longo ou muito demorado, certo? E talvez até cansativo de se escutar. Então, vamos iniciar a leitura e a análise de suas feições, de Albert Einstein. Einstein, de acordo com os ensinamentos da leitura facial chinesa, possuía um equilíbrio entre 3 elementos: água, fogo e terra. Suas orelhas grandes, com lóbulos grandes e seu olhar sonhador e um tanto desfocado, como se estivesse olhando para o longe ou para o infinito, davam a ele traços de personalidade pertencentes ao elemento água, sobre o qual explicarei daqui a pouco, tá ok? Enquanto que seus olhos brilhantes e seu sorriso também brilhante, perceptível mesmo na ausência de dentes, certo? As várias linhas de expressão bem marcadas que ele tinha na região do canto externo dos olhos e a fenda que ele tinha no queixo lhes davam aspectos da personalidade do elemento fogo. Ele também possuía feições do elemento terra, a saber, bochechas inferiores cheias e redondas, nariz cheio e carnudo e lóbulos das orelhas cheios, certo? Dando-lhe também um pouco da personalidade deste elemento, do elemento terra, tá ok? Começando pelos traços do elemento água, especialmente pelo olhar que ele tinha, né? Um olhar de alguém que parecia estar sonhando, ou um olhar devaneador, que parece estar olhando para o longe, né, que é um traço, na verdade é o traço mais marcante do elemento água, mostra que ele era uma pessoa bastante reflexiva e que pensava bastante, e refletia bastante, e às vezes até divagava ou devaneava com frequência por entre seus pensamentos, tá ok? Revelam também uma pessoa que estava sempre envolta ou embrulhada numa nuvem de silêncio e calmaria, certo? Metaforicamente falando, uma espécie de aura de quietude, né, e de silêncio. E ele sempre estava envolvido ali nessa aura, nesse silêncio e numa profundidade de ser, certo? Para onde quer que ele fosse, e isso certamente era percebido pelas pessoas ao seu redor também. Ele sempre estava ali, envolto nessa aura, nessa nuvem aí de silêncio e calmaria, certo? Esse olhar do elemento água, especialmente se há na pessoa outros traços deste elemento, como orelhas grandes, por exemplo, uma testa superior larga, dá à pessoa um interior profundo, certo? Um interior vasto, um interior que em si é um mundo, um universo. E ele transparecia isso naturalmente, essa profundidade de ser, esse silêncio interno e essa calmaria interna
que eram bastante contagiantes para quem estivesse ali perto dele, tá ok? Essa predominância do elemento água também dava a ele uma sabedoria natural e muita paciência para lidar com as coisas da vida, certo? Ele não era o tipo de pessoa que forçava as coisas a acontecerem, por exemplo. Ele simplesmente deixava que tudo fluísse naturalmente e acontecesse ali no seu devido tempo, sem forçar nada e sempre deixando que as coisas tomassem seu curso natural, tomassem seu rumo, enquanto ele permanecia ali sempre inabalável e intocável, olhando e observando o fluir das coisas com toda a paciência do mundo e com toda a calmaria do mundo. Tá ok? Os traços do elemento água que ele tinha lhe davam este temperamento mais calmo, mais paciente, sabe? Sábio e profundo, né? Que combinados com a escassez do elemento madeira que havia nele, saindo um pouco do elemento água, ele tinha pouquíssimos traços do elemento madeira, que é o elemento do dinamismo, da atividade, da raiva, da agressividade, da impaciência, certo? Ele tinha escassez desse elemento e, portanto, ele tinha também escassez destes traços de personalidade, tá ok? E aí vemos o quanto ele possuía um temperamento muito paciente, certo? Muito tranquilo e bastante flexível, certo? A escassez de madeira em seu rosto pode ser verificada em suas sobrancelhas ralas e curvas, tá ok? E bem espaçadas também, no osso das sobrancelhas pouco desenvolvido, no maxilar mais delicado, não muito forte. As maçãs do rosto planas também dizem muita coisa nesse respeito, só que aí já seria o elemento metal e não madeira, certo? E ele possuía feições arredondadas no geral. Todos estes traços juntos, em combinação com a forte água que ele tinha, davam a ele este temperamento mais flexível, mais tranquilo, certo? Um temperamento paciente e calmo. Ele também não era o tipo de pessoa que gostava de se movimentar muito, tá ok? Ou de estar ativo no dia a dia. Também em decorrência dessa escassez de madeira. Ele preferia estar ali parado ou sentado, certo? Ou em posição de descanso, a fazer muito esforço físico ou esforço físico extenuante. Essa não era muito a vibe dele. Outro traço significativo de quem tem predominância do elemento água, em especial considerando-se esse olhar característico do elemento, é que a pessoa ela tem um desejo e uma necessidade inerente de sondar e desvendar os mistérios da vida, certo? Os mistérios do universo, de Deus, ou do que há de mais sublime e de mais superior, certo? No domínio da existência, seja da existência concreta, seja da existência potencial, tá ok? Pessoas com esses traços do elemento água, no intuito de satisfazerem essa necessidade de sondar a vida e obter a verdade, certo? A verdade com V maiúsculo, sempre pendem para alguma forma de espiritualidade, sabe? Alguma forma de religião ou filosofia que vise explicar esse mistério da vida, tá ok? No caso dele, ele expressou esse desejo através da ciência, que para ele era a sua forma de espiritualidade, visto que o mesmo possuía
uma relação próxima a espiritual com o universo e as leis que o regem, tá ok? A relação que ele tinha com o cosmos não parecia ser uma relação material ou morta, mas sim uma relação viva, sempre se referindo ao universo como sendo este a sua divindade, tá ok? Existem relatos por aí de que ele era uma pessoa que tinha lá a sua espiritualidade, mas quanto a isso não há muita certeza. Como eu disse, eu vejo esse seu desejo de entender e explicar o universo como sua forma de espiritualidade, certo? Era como se ele tentasse, através de seus estudos e de suas fórmulas, conscientemente ou não, se aproximar daquilo ou daquele que é e daquilo que há, na verdade, de mais sublime e de mais elevado no domínio da existência, tá ok? Que alguns chamam de Deus, outros podem chamar de grandemente universal, outros chamam de acaso, certo? Ou ideação cósmica, enfim, são apenas termos. Mas o que há de mais elevado existe, e ele sondava isso e tinha essa necessidade de sondar o que há de mais sublime e de mais elevado e entendê-lo, ok? A predominância do elemento água, ela também dá à pessoa uma tendência para levar um estilo de vida mais excêntrico, certo? Pouco ortodoxo, incomum e diferente dos iguais, tá ok? Um estilo mais excêntrico, um jeito excêntrico de ser, o que com certeza também era o caso dele, não só em relação à sua aparência incomum e excêntrica, mas também a hábitos que ele possivelmente tinha e que poderiam ser considerados bastante esquisitos, tá ok? Pessoas com predominância de água também pendem aí para levarem um estilo de vida mais diferente e pouco ortodoxo, mais excêntrico, tá ok? E esse era o caso dele também. Indo agora para o elemento fogo, representado em seu rosto por seus olhos brilhantes e seu sorriso também brilhante, um sorriso de alguém que gostava de rir e se deleitava em dar gargalhadas, tá ok? As fortes linhas de expressão que ele tinha na região dos olhos e também em todo o seu rosto e a fenda que ele tinha no queixo, certo? São todos traços do elemento fogo. E analisando esses traços, nós vemos que ele era uma pessoa cheia de entusiasmo e animação na vida, certo? E que expressava toda essa energia através de risos e de sorrisos, que é bem característico de pessoas que têm muito elemento fogo na face, tá ok? Ele certamente era uma pessoa que gostava muito de rir e de sorrir, estava sempre dando sorrisos sinceros, sorrisos verdadeiros, certo? O que fica claro e evidente observando-se as linhas de expressão que partiam do canto externo dos seus olhos para cima, tá ok? Que são as chamadas linhas de alegria na leitura facial chinesa. Essas linhas aparecem sempre que a pessoa ri de forma verdadeira, tá ok? E acabam ficando ali, marcadas na face com o tempo, quando a pessoa ri com frequência, com sorrisos e risos sinceros, tá ok? Essas linhas elas demonstram, portanto, que a pessoa gosta muito de rir e tem uma personalidade bem humorada, tá ok? O que juntamente com o brilho que ele tinha nos olhos e no sorriso só corrobora essa personalidade alegre e exuberante que ele tinha, tá ok? Ele também era uma pessoa que ele não só gostava de rir, mas ele também gostava de fazer as pessoas rirem. E tinha lá o seu jeito brincalhão também, tá ok? Contrastando esses dois elementos, água e fogo,
eu vejo como ora vestindo-se da personalidade profunda, silenciosa, sábia e paciente, pouco ortodoxa do elemento água, ora vestindo-se dessa personalidade alegre, exuberante, entusiasmada e animada do elemento fogo, tá ok? Sempre alternando ali entre essas duas personalidades, dependendo da situação em que se encontrava. Ainda dentro do elemento fogo, ele possuía uma fenda no queixo, certo? Que mostrava que ele, além dessa pessoa alegre e exuberante, era uma pessoa bastante talentosa e que precisava ser visto e notado por esses talentos, certo? Que precisava receber atenção por esses talentos. Para ele era importante que as pessoas o notassem e soubessem das coisas que ele sabia fazer, tá ok? Esse traço ele mostra também que ele possuía um desejo sexual muito aguçado e que gostava bastante de flertar com as mulheres, o que na verdade é um traço de personalidade comum não apenas a pessoas que tenham uma fenda no queixo, mas sim a todos que possuem predominância do elemento fogo, certo? Pessoas com muito elemento fogo gostam muito de flertar e de namorar, certo? De tocar, e que prezam muito pela intimidade com outras pessoas e que possuem um desejo sexual elevado, tá ok? Partindo agora para o elemento terra, representado em sua face por suas bochechas inferiores cheias e arredondadas, certo? Seu nariz consideravelmente cheio e carnudo. Vemos que ele era uma pessoa que prezava bastante pelos prazeres da vida, como boa comida, namorar, fazer sexo, viajar, dormir, etc. E que permitia se entregar a estes prazeres, certo? Ele era uma pessoa que sabia muito bem se dar prazer e sabia levar a vida de uma forma prazerosa, tá ok? Ele prezava também por prazeres materiais, como conforto, não só prazeres da vida, mas prazeres materiais, né? Um conforto, uma casa confortável, uma poltrona confortável, boa bebida, um bom cigarro, um bom charuto, enfim, ele precisava muito dessas coisas e prezava muito tudo isso, tá ok? Todos esses prazeres, tanto prazeres materiais quanto prazeres sensoriais. E ele sabia muito bem se entregar a esses prazeres de modo a levar uma vida sempre prazerosa, tá ok? Entrando agora um pouco dentro do elemento madeira, do qual ele possuía escassez, certo? Como já falei anteriormente neste vídeo, ele possuía sobrancelhas ralas e bem espaçadas, tá ok? Com um bom espaço entre elas, que mostra que ele não era do tipo de pessoa que se sentia bem expressando raiva ou impaciência e que não gostava de entrar em discussões com outras pessoas ou de armar rixas com outras pessoas, certo? Ele tinha uma personalidade, como eu falei, bastante flexível e branda, certo? O espaço grande que ele tinha entre as sobrancelhas mostram que ele era uma pessoa muito tolerante dos demais, tá ok? E que não esquentava muito a cabeça com os jeitos de ser e os jeitos de agir das pessoas, certo? Com as diferentes personalidades de cada um ao seu redor. Ele era muito tolerante nesse respeito e muito aceitador, certo? E tinha muita paciência para lidar com pessoas e era pouco julgativo delas, tá ok? Isso era visível
no espaço considerável que ele tinha entre as sobrancelhas, certo? Essa foi a leitura facial do rosto do cientista Albert Einstein. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, não foi uma análise completa. Eu foquei apenas nos traços mais importantes do rosto dele, considerando seus elementos, tá ok? Não fiz uma análise detalhada das feições isoladamente, certo? Em breve postarei outros vídeos. Muito obrigado por assistirem e até logo. Tchau, tchau.